Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E assim que você achar, se acaso tiver alguém sem a Escritura Sagrada, divida com a pessoa a leitura. Já acharam? Está escrito o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Agora eu vou ler de novo o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você crê? Então agora eu vou ler de novo e quero que cada pessoa aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repita em seguida. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Você crê mesmo nisso? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Se você está tomando posse desta palavra, glorifique ao Senhor agora. Isso. Você que está ouvindo em casa, ou no hospital, ou no trabalho, ou no presídio, em qualquer lugar desse mesmo país, onde você estiver, una-se a nós agora e dê glória a Deus também. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso. Glorifique de uma tal maneira que você tenha certeza que as palmas e o louvor está chegando até o trono de Deus. Pai querido, abre o céu para receber esse louvor. E sobre cada vida que te exalta e glorifica, derrame agora a tua virtude e o teu poder. Senhor, estende a tua coluna agora, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Estende sobre cada vida que te glorifica. Liga a terra e o céu com teu poder. Oh Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Nós queremos ouvir o teu Espírito. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Vem agora e apareça o Senhor no lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Use agora os lábios do pregador e fale com cada vida aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, principalmente a incapacidade do pregador. Remove tudo que atrapalha a pregação da tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém e graças a Deus. Você está feliz hoje? Por que você está feliz? Por quê? Cada um tem um motivo por que está feliz. Mas esta alegria que você está sentindo é porque Deus, de lá do seu trono de glória, já estendeu uma coluna de nuvem sobre a tua vida. E do seu trono também saiu uma poderosa coluna de fogo que está agora sobre você. De dia e de noite, por onde você andar, a cobertura completa de Deus está sobre a tua vida. É por isso que você está feliz.
Quem tiver lugar pode sentar. Para o povo de Israel, aquela novidade da coluna de nuvem de dia, que saiu com eles do Egito, e de noite se transformava numa coluna de fogo, era muito mais do que uma direção a ser seguida. Representava a presença contínua de Deus sobre o povo que ele escolheu. E o povo sentia essa segurança e seguia de dia a coluna de nuvem e de noite a coluna de fogo. Se a coluna de nuvem ou de fogo fosse de dia ou de noite, se movesse, o povo sabia que era hora de levantar o acampamento, e o arraial inteiro seguia a direção de Deus. Mas se a coluna fosse de nuvem ou de fogo, de dia ou de noite, ficasse estacionada, não importava quanto tempo ela ali estacionasse, o povo não movia um só dedinho. Todos aguardavam. E esse povo foi aprendendo desta maneira como andar pela fé e como seguir na direção de Deus. E aprenderam também que aquelas duas colunas representavam, além de direção, o cuidado de Deus. Você sabe que de noite, naqueles desertos que estavam nas planícies do Sinai e também na direção do Mar Morto, que eles foram acompanhando assim, praticamente à margem, o calor é intenso, o calor é cruel, e aquele povo fatalmente sofreria uma desidratação brutal. A coluna de nuvem servia também para projetar uma sombra refrescante sobre todo o povo que caminhava no deserto, de maneira que o povo sentia o refrigério como se estivesse caminhando ou passeando num oásis. E o povo, tanto de dia como de noite, recebia essa proteção, porque à noite acontecia o inverso. A temperatura chega a descer abaixo de zero, é estranho demais. A terra não retém o calor. Assim que o sol desaparece, começa a esfriar e o povo passa a sentir muito frio. Então a coluna de fogo à noite servia também para aquecer o arraial, para aquecer o ar, de maneira que as pessoas tinham de dia e de noite ar-condicionado perfeito, muito melhor do que o ar-condicionado da Paz e Vida da Vila da Penha, e muito melhor do que um aquecedor que qualquer pessoa já pôde experimentar, melhor que qualquer lareira. O povo sentiu o cuidado de Deus, por isso eles caminhavam e sabiam que não podiam se apartar do arraial, porque o lugar do acampamento, onde todos paravam para repousar ou para obedecer às colunas, fosse de nuvem ou de fogo, aquele arraial representava o lugar onde Deus mantinha o seu povo protegido, guardado, alimentado, aquecido e refrigerado. Sair daquele arraial significava se expor aos perigos do deserto, às bestas feras, às serpentes, aos escorpiões, aos perigos dos salteadores, às bestas feras do deserto, leões e outros animais selvagens. O povo sabia que era vital, questão de vida ou morte, permanecer no arraial. A proteção estava garantida para quem ficasse no arraial. Qualquer pessoa que, por conta própria ou por decisão própria, se afastasse do arraial, saísse do arraial, ela era a única responsável por tudo de ruim que poderia lhe acontecer, porque todos sabiam que a proteção estava só ali no arraial.
Você já está começando a compreender a palavra. O povo então fazia questão de continuar na presença de Deus, porque fosse de dia ou fosse de noite, nunca faltava o cuidado de Deus. Olha aqui, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca disse: esse povo é rebelde, esse povo é difícil de obedecer, esse povo é difícil de ser ensinado, eu não vou mais andar com eles, não, nem de dia nem de noite. Houve momentos até em que Deus pensou em fazer isso. Mas Deus não fazia, primeiro, porque Ele não tirou o povo do Egito para matar no meio do deserto. E durante todo o tempo em que eles caminharam, Deus, fosse de dia ou fosse de noite, estava garantindo a proteção de quem estivesse ligado no arraial. Deus não garantia a proteção de quem saísse do arraial. E a prova da proteção estava ali, nas duas colunas. A coluna de dia, que era nuvem, e a coluna da noite, que era de fogo. Quando alguém olhava aquilo, sabia que Deus estava diante da face do povo. Mas também o povo tinha que andar diante da face de Deus. Deus estava presente ali, olha só. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus não tirava isso de diante da face do povo. Mas é evidente que o povo também não podia sair de diante da face do Senhor. Qualquer pessoa que saísse dali, do arraial e de diante da face do Senhor, estava se expondo por própria conta e risco aos piores males. Este povo que começou a caminhar com Moisés, viu que não se tratava apenas de uma direção, de um aquecimento ou de um refrigério, mas que aquela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite era também o poder de Deus para protegê-los contra qualquer inimigo externo. E quando o povo de Israel esteve para ser atacado pelo exército egípcio, ali na travessia do Mar Vermelho, nós vamos ver que as duas colunas, tanto a de nuvem como a de fogo, irão se mover para guerrear por eles. Em Êxodo 14, versículo 19 está escrito: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. As duas colunas de nuvem e de fogo se unem agora para guerrear contra os inimigos do povo que Deus está separando para si. O povo então sabe que não precisa nem pelejar, porque a guerra é do Senhor. Mas o povo também foi ensinado de que aquilo só continuaria acontecendo enquanto eles estivessem unidos no arraial e houvesse obediência a Deus. Então vamos ver o seguinte aqui, no livro de Êxodo, capítulo 19, agora, vamos ver o versículo 3. Está escrito assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Obedecer diligentemente, sem negligência, seguindo o Senhor não de qualquer maneira, mas cuidando de cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha determinado. E se eles assim fizessem, além de continuarem recebendo todos os benefícios da presença contínua de Deus 24 horas por dia, eles ainda seriam separados como reino sacerdotal e como povo santo. Bastava tão somente obedecer. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus fazia tudo isso e manifestava a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, e dava livramentos e operava, e protegia o arraial, e abençoava aquele povo, e guerreava por ele, não porque o povo tivesse em si mesmo uma unção própria, mas porque havia um homem no meio daquele povo que tinha uma unção dada pelo próprio Deus. E era por causa da presença daquele homem que Deus, inclusive, desistiu da ideia de largar o povo no deserto para morrer, devido à rebeldia do povo, a dificuldade dele obedecer. Havia um homem ali que ele tinha algo que Deus colocou sobre ele, e aquela unção sobre o homem atraía todos os benefícios sobre o povo que estava no arraial. Veja, a unção não era do arraial, a unção não era do povo. A unção era de um homem que estava à frente daquele povo e, consequentemente, as bênçãos refletiam no arraial e o povo desfrutava de tudo aquilo que estava sobre aquele homem. Eu quero que você veja comigo aqui, no capítulo 19 mesmo, no versículo 9 agora. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Deus falou isso para Moisés. Moisés, eu vou mostrar para o povo que a coluna de nuvem que está sobre o arraial é por tua causa. Eu vou colocar essa coluna agora, essa nuvem espessa sobre você, para que o povo tema e veja a diferença, que é por tua causa que eu estou guardando esse povo e abençoando esse povo. E Deus falou dessa maneira e fez a diferença para que o povo compreendesse que havia uma autoridade no arraial, e que as bênçãos fluíam através daquela autoridade, e que todos no arraial deveriam obedecer à palavra de Deus, que saía através da autoridade de Moisés. E nós vamos ter a confirmação disso lendo aqui no capítulo 24 de Êxodo mesmo, no versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Olha só, Moisés me sai do arraial, manda ficar ali Arão e Hur, e ele sobe o monte. E o que acontece? A nuvem acompanha Moisés. A nuvem não fica sobre o arraial, a nuvem não fica sobre Arão, a nuvem não fica sobre Hur. Deus está mostrando que a unção está sobre a vida de Moisés. Aqueles que estiverem com Moisés estarão debaixo da mesma unção. Se Moisés, olha só, se retirando do arraial, subiu para o monte, a unção também se retirou do arraial e subiu com Moisés para o monte. E veja a comunhão desta unção que Moisés tinha com Deus. E habitava, estou lendo o versículo 16, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então também a coluna de fogo
saiu de lá do arraial e agora se manifestou como um fogo consumidor ali no monte onde Moisés estava, porque já tinha anoitecido até então, e o povo de Israel viu isso. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias e 40 noites, a nuvem não foi para o arraial não. A coluna de fogo não foi para o arraial. Ficou ali no lugar em que Moisés estava. Arão queria ter essa autoridade espiritual, mas ele não tinha recebido de Deus. Ur gostaria de ter também essa autoridade espiritual, mas não era sobre eles a chamada. A chamada era sobre Moisés. A bênção fluía através de Moisés. Deus mostrando o princípio da autoridade, mostrando que ele estava com a autoridade que ele mesmo estabeleceu, para que o povo aprendesse a obedecer a palavra que saía da boca daquele seu servo. E nós vamos conferir isso mais uma vez aqui no capítulo 33, no versículo 9. Está escrito assim, Êxodo 33, versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda de Moisés, hein? Não tinha o tabernáculo ainda não, era da tenda de Moisés, a moradia de Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. Então Deus começa a mostrar ao povo que eles têm que ter reverência à autoridade. Não é questão de idolatrar a autoridade, mas ter respeito pela autoridade. Começar a ter temor por causa da autoridade e da unção que estava sobre a vida de Moisés. Então agora o povo aprende. O povo aprende a se colocar de joelhos no chão. O povo aprende a ter temor, sabendo que eles são abençoados, não por causa própria, mas por causa de Moisés. É muito triste quando o membro na igreja não reverencia a autoridade do pastor, ou do líder, ou do dirigente, ou da dirigente, ou da pastora. É muito triste quando o líder é desrespeitado pelos liderados. Moisés era o homem mais manso que havia na face da terra. Moisés, por causa desta mansidão, era constantemente afrontado, tanto por Arão como por Miriam. E vai ser afrontado ainda por outras pessoas ali do arraial, que não compreenderam que a bênção fluía através de Moisés. O pastor está na igreja nesta unção. Quando os membros e também o corpo de obreiros da igreja respeita a autoridade do pastor como servo de Deus, sabendo que a unção está sobre ele, o povo é abençoado. Mas quando os membros da igreja ou o corpo de obreiros afronta o pastor e discute com o pastor, ou então começa a murmurar contra o pastor, o povo está desrespeitando esse princípio que Deus estabeleceu, e aquelas bênçãos que fluíam através do próprio pastor, do dirigente, são interrompidas com relação ao povo e aos obreiros. Por isso que o pastor está diante da igreja para apacentar, porque através do pastor fluem as bênçãos de Deus para a membresia e para os obreiros da igreja. Quando os obreiros e os membros da igreja reverenciam um pastor, porque é homem de Deus, porque tem uma unção maior sobre a vida dele, quando o povo compreende esse princípio, todo o povo é abençoado e todo o povo usufrui o que de melhor Deus está mandando através daquela liderança. Mas quando o povo começa a achar que o líder não é tão bom assim, quando o povo começa a achar que o líder tem defeitos demais, que o líder não é assim tão santo como aparenta ou como os outros pensam, e por conta disso vem o atrevimento ou a rebeldia, o próprio povo acaba perdendo as bênçãos de Deus. Porque veja só, Moisés não perde a unção. Se ele sai do arraial e vai para o monte, a nuvem, tanto de dia como de noite, a coluna de fogo o acompanha. Moisés está ali debaixo da unção. Quando Moisés
volta para a sua tenda, a nuvem o acompanha até a sua tenda, até a porta da sua tenda. Moisés não perde a unção. A unção não pode ser retirada, mas a nuvem pode ser retirada do arraial. A coluna de fogo pode ser retirada do arraial. Por isso, meu querido, você que está ouvindo esta palavra, aprenda a reverenciar o teu pastor, a tua pastora. Aprenda a reverenciar o teu líder, a pessoa que Deus estabeleceu para abençoar a tua vida. Quanto mais você honrar o líder da tua igreja, o teu pastor, quanto mais você honrar a tua pastora ou dirigente, mais a tua vida será abençoada por Deus. E quanto mais você afrontar ou desprezar a unção da autoridade, menos você receberá de bênçãos. Porque não é por causa de um povo em particular que a unção é derramada, mas sim por causa da unção que Deus estabeleceu sobre a autoridade. E quando a pessoa vive debaixo da autoridade, ela vive debaixo da bênção. Ora, o que é a nossa igreja? A nossa igreja é o arraial de Deus. Há uma unção tremenda sobre a comunidade cristã Paz e Vida. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, 24 horas por dia. Qualquer hora que você entrar em qualquer culto, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, aqui tem a proteção de Deus. E aqui nesse lugar Deus te sustenta e Deus guerreia pela tua vida. Tudo que você tem que fazer é obedecer diligentemente a voz do Senhor teu Deus. E quem que Deus usa para falar com você? O pastor da igreja, a liderança, ou o dirigente daquele grupo de trabalho. É aquela pessoa, pode acreditar. Acredite nisso. A unção é colocada e transferida. Esta unção que é colocada sobre um e depois repassada, esta unção continua sendo repassada quando todos estão dentro do arraial, unidos, e todos estão em obediência. Faltando a união e faltando a obediência, vai faltar também a bênção. Vai faltar o poder de Deus. O prejuízo é da própria pessoa que está em rebeldia. Então, vai aprendendo aqui a palavra de Deus, onde nós estamos lendo, e vamos ver também que esta unção poderosa que acompanhava Moisés, por onde quer que ele fosse, esta unção agora Moisés vai transferir para o tabernáculo que Deus o manda construir. Porque a unção está sobre Moisés, não está sobre Arão, não está sobre Miriam, não está sobre Ur. E se a unção está sobre Moisés, Deus vai dar agora uma obra para Moisés, para que ele faça aquela obra, a obra do tabernáculo, e transfira para o tabernáculo a unção que está na vida dele. Então vamos acompanhar comigo aqui, no livro de Êxodo mesmo, capítulo 40, no versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Deus falando para ele: então, Moisés, tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os teus móveis, e será santo. Olha só, antes eram apenas móveis, utensílios, mas Deus está mandando agora Moisés ungir os móveis e utensílios do tabernáculo e transferir esta unção para que o lugar se torne santo. Preste atenção, versículo 10: ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar.
e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas e o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste a seu pai para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. A unção de Moisés. E diz aqui o versículo 16: e fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Nem o povo, nem o tabernáculo, nem o sacerdote, nem ninguém será considerado ungido e santo se Moisés não fizer a transferência desta unção. E Deus agora entregou esta obra para Moisés. Moisés, o tabernáculo. Quero que você me faça o tabernáculo. E agora nós vamos ver que Moisés fez a obra. Versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Uma obra. O tabernáculo é uma obra que Deus deu para Moisés. A transferência da unção foi para o tabernáculo agora. E você vai ver isso no sinal mais evidente e claro para o povo, que é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, que agora vai repousar sobre a obra que Moisés fez. Acompanhem comigo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem cobriu a obra, a tenda da congregação. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Veja, agora a unção, aquilo tudo foi transferido para a obra que Deus deu para Moisés fazer. Agora a coluna de nuvem e a coluna de fogo fica permanentemente sobre o tabernáculo. Agora não é mais exclusivamente sobre Moisés. Por quê? Porque Moisés transferiu aquela unção que ele tinha, ele transferiu a nuvem, ele transferiu a coluna de fogo, ele transferiu para a obra que ele fez, que Deus mandou ele fazer. Ele transferiu a unção pessoalmente. Se Moisés não tivesse feito isso, o tabernáculo seria apenas uma tenda. Se Moisés não tivesse ungido, não teria poder algum ali, permaneceria sobre ele. Mas Deus não chamou Moisés para que ele sozinho carregasse aquela unção. Porque nenhum homem aqui na terra vive eternamente. Se a unção ficasse apenas sobre Moisés, a coluna de nuvem e a coluna de fogo ficasse exclusivamente sobre Moisés, o que aconteceria com a obra de Deus quando Moisés morresse ou fosse retirado? Ora, a obra se acabaria. Veja se você entende. Deus escolhe uma pessoa, unge aquela pessoa, lhe dá a unção e coloca poder sobre a sua vida. Coluna de nuvem, coluna de fogo. A unção está sobre a pessoa por onde ela vai. Eu sei muito bem que um dia Deus me escolheu, que um dia Deus colocou essa unção sobre a minha vida. Mas de que adianta essa unção ficar só sobre a minha vida? Sei que sou ungido de Deus, mas de que adianta? Vou envelhecendo, um dia eu morro. Apesar que eu vou morrer com 130 anos de idade. Mas um dia eu parto, não é? E é bem provável que eu nem morra, porque assim como você, eu serei arrebatado vivo para encontrar Jesus nos ares. Não é? Creio nisso.
Mas o que aconteceria com tudo aquilo que Deus me deu? O que aconteceria na minha partida ou na minha ida? O que aconteceria? Tudo se perderia. Aí Deus nos chamou e nos deu uma obra a fazer. Uma obra chamada Comunidade Cristã Paz e Vida. E sobre esta obra, quando nós ungimos e quando nós abençoamos, e quando nós declaramos esta obra como obra de Deus, e compreendemos que nós não éramos nada, apenas portadores desta unção, deste fogo e desta nuvem, quando nós transferimos esta unção, então a glória do Senhor, que estava exclusivamente sobre uma pessoa, agora está de dia e de noite na casa do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que na Paz e Vida Deus tem manifestado a sua glória, e a obra tem crescido o tempo todo, seja de dia ou seja de noite, e ela nunca mais terminará nem parará de crescer. Essa obra nunca mais cessará, porque agora é obra de Deus. E esta é a herança que Deus está deixando, posso garantir a você, ao mundo, não apenas ao Brasil, mas ao mundo todo. Se Jesus demorar 200 anos para voltar, não acredito nisso, mas se ele demorar, esta obra vai continuar, porque agora ela não depende mais da unção de um homem ou de um líder, porque esta mesma obra possui a unção poderosa do Deus vivo, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, 24 horas por dia, para alimentar, para proteger, para guardar e para guerrear por aquele povo especial que Deus está chamando do mundo e está dizendo: tu és o meu povo santo, tu és o meu povo especial, tu és o meu sacerdócio real. A obra não termina mais, amados. Essa obra é de Deus, não tem como ela acabar mais. Se matarem o pastor João Ribe, não acontece nada com a Paz e Vida, porque os que estão conosco aqui, os nossos pastores e as nossas pastoras, os nossos obreiros e as nossas obreiras, têm a mesma unção que Deus colocou sobre a minha vida. Se matarem um, Deus levanta mais 1000 para trabalhar no meu lugar. E se matarem 1000, Deus levanta 10.000, porque essa obra não acaba nunca mais. Por isso que a igreja é o arraial, onde todos têm que estar unidos, sabendo que nesta união irão usufruir todas as bênçãos da presença contínua de Deus, e que na obediência estará o segredo do sucesso. Por onde a obra caminhar e por onde a obra for, a pessoa tem que permanecer fiel, firme, constante e obediente. Eu quero ler com você aqui, no livro de Números, a confirmação disso tudo, porque é assim que funciona, amados. Livro de Números, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, oh glória! A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Pode vir aqui em qualquer horário, de dia ou de noite. Aqui tem poder de Deus para abençoar a tua vida. Aqui tem a unção poderosa de Deus. É contínua, não cessa nunca. Pastor, eu fui na igreja de manhã e eu não encontrei de manhã o pastor titular, encontrei só o pastor auxiliar. Aí eu fiquei meio assim, eu achei melhor voltar para casa. Tadinho, tadinha, perdeu a bênção de bobeira, porque não conhece a palavra de Deus. A unção está sobre o sacerdote, seja titular ou auxiliar, e a unção está neste lugar. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Não despreze o lugar
e nem a pessoa que está à frente do trabalho, porque aquela pessoa à frente do trabalho foi designada por Deus para abençoar a tua vida de uma maneira tremenda e poderosa. É o canal que Deus vai usar para falar com você, seja de manhã, à tarde ou à noite, ou até mesmo numa vigília. A glória de Deus está neste lugar. Vamos continuar a leitura. Eu estou agora no versículo 18. Segundo o dito do Senhor, e esse é o ponto, segundo a palavra do Senhor, pode ler assim: os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Olha só, guardar, obedecer. Versículo 20. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam. E segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado. Segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. É como se dissesse: levanta, levanto. Senta, senta. Deita, deito. Fica aí, quantos dias não importa. Não é da tua conta se a nuvem vai ficar 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Tinham que aprender a obedecer e sair da ansiedade. Jesus, quando é que o Senhor vai voltar, hein? Não é da conta de vocês. A obrigação de vocês é ficar guardando a palavra do Senhor dia e noite, permanecendo na face de Deus e obedecendo permanentemente a palavra, o dito do Senhor. Isso é da nossa conta. A nossa conta é permanecer no arraial, ouvir o dito do Senhor e obedecer cegamente. Você está compreendendo isso? Não cabe discussão no reino de Deus, amados. Não cabe questionamento no reino de Deus. Não existe isso. Os que tentaram questionar perderam. Todos que tentaram afrontar a autoridade estabelecida por Deus, todos que questionaram o método de Deus, perderam. Foi assim com Corá, com Datã e com Abirão. Foi assim com Miriam e foi assim com Arão, só para citar alguns. E foi assim com aquela geração que Deus falou: somente dos 20 anos, todos os de 20 anos para baixo, é que vão poder entrar na terra prometida. Os demais, os seus cadáveres perecerão no deserto. Vou cuidar até o dia deles morrerem. Não vou faltar nunca, nem de dia nem de noite. Mas entrar na minha promessa, entrar na terra prometida, é só para quem aprendeu a obedecer. Você está entendendo isso? O segredo do sucesso está na união e na obediência. Permanecer no arraial. Por isso, meu querido, minha querida, tome muito cuidado para não ir atrás de vento de doutrina e de falsas profecias ou profecias da carne. Tome muito cuidado para não ir atrás de murmurações ou de grupinhos, panelinhas e mexericos. Tome muito cuidado para não ser contagiado pelo fermento dos herodianos e dos fariseus. Tome muito cuidado. Você está aqui para servir a Deus. Você mostra que serve a Deus quando permanece em união. Se eu não estou concordando com alguém, estou discutindo, estou brigando, eu já estou fora do arraial. É da minha própria
responsabilidade e as consequências que irei sofrer. Se eu não estou obedecendo e se eu não estou na união, eu estou fora do arraial e sujeito a todos os perigos. Preste atenção nisso. Coré, Datã e Abirão estavam no arraial, mas em rebelião lá dentro. Por isso vão ser engolidos vivos pela terra. Isso acontece ali para Deus mostrar que eles tinham também que se sujeitar à autoridade de Moisés. Não, não, não e não. O teu tempo de sair da paz e vida não chegou, não. Não pense que vai ser daqui 2 dias. Ou que daqui a 1 mês você poderá sair da paz e vida. Ou que daqui a 1 ano você poderá sair da paz e vida. Você não vai sair nunca, nunca. Eu repreendo todo espírito de divisão, todo espírito de discórdia, todo espírito de rebelião. Eu repreendo toda cilada do diabo na tua vida. Eu repreendo todo tropeço que Satanás está colocando sobre você. Eu repreendo toda presunção de autoridade. E eu abençoo a tua vida, porque juntos nós vamos fazer essa travessia. E de dia e de noite o Senhor nos guardará, porque essa obra foi feita pelo próprio Deus. E nós vamos executá-la até o dia da nossa partida. Não ficaremos no deserto. Nosso cadáver não perecerá no meio do caminho. Nós nos encontraremos nas nuvens dos céus e estaremos diante do Senhor, a coluna de nuvem nos sustentando na presença de Jesus. A mansidão de Moisés era uma tentação para todos. Porque muitos suponham que Moisés era um líder fraco, dócil, fácil de ser levado. A mansidão de Moisés servia de tropeço para muita gente, assim como a mansidão de Jesus Cristo também. Serviu de tropeço para aquela geração. Jesus foi a pedra de esquina em que os edificadores tropeçaram, caíram e foram aniquilados, reduzidos a nada. A mansidão de Jesus. Poxa, eu dei uma cuspida na cara dele, ele não falou nada, vou dar outra. Eu dei um tabefe na face direita e ele me ofereceu a outra. Eu coloquei um capuz sobre a sua cabeça e me dei murros e mandei ele dizer o meu nome e ele não reclamou nem falou nada. A mansidão de Jesus foi um tropeço para aquela geração. Só não pereceram porque 50 dias depois da Páscoa, Deus mandou a unção do Espírito Santo sobre a igreja, que pregou o arrependimento para muitos daquela geração. E os que se arrependeram e passaram a viver em união no arraial cristão, que estava se formando então, e a união era tão grande, a comunhão era tão tremenda, que não faltava nada para eles e não tinha entre eles necessitado algum. Todos estavam firmes no mesmo propósito. E o Espírito Santo testificava que a unção estava com aqueles discípulos, que eles estavam com a cobertura de Deus. Se você, meu querido e minha querida, aprender a obedecer, ser servo, tirar toda a presunção do teu coração, todo orgulho, respeitar a autoridade que Deus estabeleceu, se esforçar para obedecer a palavra, se você permanecer unido dentro do arraial, não sair para nada, porque lá fora é perigoso, acredite nisso. Se você sair é por tua conta e risco, mas se você aprender a ficar unido, a caminhar junto, você sabe, as bênçãos são grandes e todos os povos da terra irão dizer uma palavra poderosa a respeito da tua vida. Para terminar, eu quero ler aqui o livro de Números, no capítulo 14, versículo 14. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles,
e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Dentro da união e da obediência, haverá um testemunho público diante dos olhos dos seus vizinhos, diante dos olhos da sua parentela, diante dos olhos dos seus colegas de trabalho, diante dos olhos dos seus colegas de escola, de faculdade, de cursinho. Se você viver na união e na obediência, todos os moradores da terra saberão que Deus é real sobre a tua vida, que é de dia e é de noite. Continuamente uma coluna de poder está sobre você, uma unção poderosa transferida por causa da obediência e da união, e todos testificarão que Deus fala contigo face a face. Aí dirão: aquele, aquela, realmente é homem de Deus, é mulher de Deus. O segredo está na união e na obediência. Há na tua vida algum pecado de rebeldia, de desobediência, de soberba, de murmuração, de contenda? Você discute as ordens, se recusa a obedecer, se coloca contra a liderança. Há um pecado desse tipo na tua vida? O profeta Samuel, no seu primeiro livro, capítulo 15, no versículo 22, disse para Saul: tem porventura o Senhor Deus, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Deus tem prazer é na obediência e na união. Saul não estava mais andando unido com Samuel. Vai perder a unção, apesar de ter sido ungido, vai perder a bênção. O reino vai ser tirado dele. Por quê? Porque Deus se agrada não com o sacrifício que nós fazemos, acordar num domingo muito cedo, jejuar até o meio-dia, ir para a igreja, isso é ótimo. Pegar 2, 3 conduções, andar mais 8 quarteirões a pé, debaixo até de chuva, um grande sacrifício para vir à igreja do Senhor. Mas Deus, que vê esse sacrifício, não se agrada tanto quanto quando vê alguém obedecendo a sua palavra. Sacrifício que a pessoa faz de até dar o seu corpo para ser queimado, até entregar a sua vida para ser destruída, desprezando a própria vida, um grande sacrifício. Para Deus, isso é bom, mas não é melhor do que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor até do que toda a gordura de carneiros, isto é, aquilo que eles consideravam de melhor na oferta. Obedecer é melhor do que tudo isso, atender é melhor do que tudo isso. E a pessoa que obedece está debaixo da bênção. A pessoa que está unida, que não procura divisão, nem contenda, nem grupinhos, nem panelinhas, nem discussão. A pessoa que está debaixo da liderança, obedecendo fielmente. Senta, sento. Levanta, levanto. Fica de pé aí o dia inteiro. Sim, Senhor. Deus fala, esse é bom. Dá cambalhota agora, é pra já. Obedecer para Deus é melhor do que sacrificar, é o melhor que você pode fazer. Se você quer agradar a Deus, tem que obedecer. Porque a rebeldia, a rebelião para Deus é o mesmo que o pecado da feitiçaria. Olha o que diz aqui a palavra, ó. Ainda em Samuel, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar
é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Você gostaria de ser chamado de macumbeiro, de macumbeira? Conhecendo Jesus como você conhece, você gostaria de ficar ao lado dos feiticeiros? Ser olhado por Deus como se fosse um macumbeiro? Você gostaria que Deus olhasse para você e não visse nenhuma diferença com aqueles que estão idolatrando mortos, ou entidades, ou espíritos? Você gostaria que Deus olhasse para você e te visse no mesmo nível dos feiticeiros e dos idólatras? Pois quando você desobedece, quando você provoca divisão, quando você faz separação, quando você discute, quando você tem suas próprias ideias, quando você se acha melhor, Deus olha para você e te coloca no mesmo nível daqueles que não têm salvação. Você sabe por que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, assentou-se à direita de Deus? Você sabe por que Jesus chegou aonde Ele chegou? Porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obediente até a morte. Por isso que Deus se agradou dele. Você quer ser exaltado, exaltada? Seja obediente até a morte, se necessário for. É na obediência que você vai possuir a tua bênção. Você tem aí algum pecado de feitiçaria? Pastor, nunca fiz despacho na minha vida. Mas se você é desobediente, você tem um pecado de feitiçaria na tua vida. Desculpe, você é um macumbeiro, uma macumbeira. Você tem alguma macumba aí na tua vida? Você tem uma macumba na tua boca? Porque se você murmura contra o pastor, a tua boca está cheia de maldição, de feitiçaria, de despacho. A tua boca é tão imunda quanto um despacho apodrecido numa encruzilhada. Tem algum pecado de feitiçaria na tua vida aí? Dá uma olhada. Tem alguma macumba na tua vida? Você tem algum ídolo aí no teu pescoço? Não, pastor, já arranquei tudo. Quando eu me converti, eu arranquei. Você tem algum ídolo no teu corpo? Não, pastor, até uma tatuagem que eu tinha aqui no braço direito, eu mandei fazer um borrão, riscar tudo por cima. Não tenho dinheiro para pagar plástica, então mandei fazer um borrão em cima. Mas você tem algum ídolo no teu coração? Não, pastor, comigo é só Deus, comigo é só Jesus. Mas se você está desobedecendo, você está no pecado da idolatria, você continua idólatra. Amado, amada, o segredo da bênção é a obediência. Você quer fluir nesta unção? A unção que está sobre esse tabernáculo que é a paz e vida? Você quer as bênçãos da presença contínua de Deus neste lugar, que foi ungido e consagrado como casa do Senhor e obra de Deus pelos séculos dos séculos para toda a humanidade? Você quer usufruir do que de melhor há na casa do Senhor? Então tem que retirar o pecado da feitiçaria e da idolatria da tua vida. A desobediência, a separação, a divisão, a contenda, a murmuração, a rebeldia. Tem que tirar isso agora. Feche os seus olhos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura dos carneiros.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o insistir nisso, é como iniquidade e idolatria. Você está insistindo em ser desobediente, ouve uma palavra dessa e continua desobediente, continua rebelde. Porfiar é como o pecado da idolatria. Você precisa mudar agora a tua disposição, tirar do teu coração toda a presunção, se fazer humilde, tal e qual o Senhor Jesus, que sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você está ouvindo esta palavra e o teu coração rejeita, se você está ouvindo esta palavra e o teu coração fecha, não é comigo não, é com você sim. Você continua rebelde, muito rebelde. Limpa o teu coração agora. Sabe como que a gente limpa isso? Se prostrando diante de Deus, se humilhando. Jesus disse: eu, homem, é muito para mim, quero ser servo. E achado como servo, ele disse: eu, servo, ainda é muita honra. Eu quero ser um verme. Eu quero me reduzir até o pó da terra. Quero ser o menor de todos. E ele aniquilou-se a si mesmo, obediente. Tira o orgulho do teu coração, dobre os teus joelhos aí onde você está. Se humilhe na presença de Deus. Abra o teu coração. Retira toda rebelião. Retira isso. Abra o teu coração. Você quer crescer diante do Senhor? Você quer fluir nesta unção? Você quer usufruir do benefício desta unção poderosa que está sobre a minha vida e sobre este lugar? Sobre o pastor da igreja, sobre a pastora da igreja, sobre o dirigente? Você quer fluir nisso? Então se humilhe agora. Peça perdão a Deus. Se você tem o pecado da feitiçaria e da macumbaria na tua vida, se você tem o pecado da idolatria na tua vida, peça perdão agora. Porque eu nunca vi Deus recusar o perdão a quem verdadeiramente se arrepende. Há fermento dentro de você, fermento dos fariseus ou dos herodianos, que contamina outras pessoas. Você tem sido, às vezes, um portador do fermento para envenenar ou fermentar outras pessoas. Peça perdão a Deus agora, mas peça de coração, porque eu vou orar por você nesse momento. E quando você se levantar desta oração, você já vai estar com esta unção multiplicada na tua vida. Isto é, se você se arrepender, se você pedir perdão, se você se sujeitar, se você for obediente até a morte, até o fim, até o final da tua vida, se você for obediente, então pode ter certeza, você vai usufruir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Moisés tinha uma grande multidão pelas suas costas. Moisés se sentia responsável por aquele povo. Um dia, não suportando mais a carga, ele disse: meu Deus, eu gerei todo este povo aqui para carregá-lo comigo? A carga de Moisés era pesada demais. E esta carga só era pesada por causa da desobediência e por causa da rebeldia. Às vezes o pastor está fazendo a obra, e a obra que deveria ser algo maravilhoso se torna uma obra penosa, difícil, desgastante, um fardo insuportável. Meu Deus, o teu povo tem que aprender a obediência.
para que o pastor, a pastora, faça a tua obra com alegria, não gemendo, não sofrendo, não lamentando, porque isso não seria proveitoso para nenhum dos membros e para nenhum dos obreiros. Autoridade por autoridade, de liderança para liderança, de pessoa para pessoa. A obediência é apreciada pelo Senhor mais do que todos os sacrifícios que uma pessoa possa fazer. A obediência é mais apreciada do que o ouro, do que a prata. A obediência é mais apreciada do que qualquer coisa que o ser humano possa fazer dentro da tua casa. Porque na obediência esta pessoa vai possuir a sua alma e vai possuir as bênçãos também. Pai querido, é uma grande obra que o Senhor nos deu a fazer. É uma obra que está crescendo muito e cada vez vai crescer mais. Mas esta obra tem que crescer debaixo da tua vontade, naquilo que o Senhor determinou. E nós, cada um em sua posição, cada um em seu lugar, queremos obedecer e praticar esta obediência. O membro obedecendo o líder do grupo, o líder do grupo obedecendo o seu pastor, o pastor obedecendo ao seu diretor, o diretor obedecendo ao conselho, o conselho obedecendo à presidência, a presidência obedecendo ao Senhor, e o Senhor na obediência também ao Pai, sendo o próprio Deus, ordenando as tuas bênçãos sobre o povo, sobre a tua obra, sobre a igreja. É assim que nós queremos viver, Senhor. Em todos os dias em que estivermos neste arraial, se o Senhor nos disser, fique aí 1 ano, ficaremos. Fique aí 2 anos, aqui estaremos. Se o Senhor disser, fique aí 10 anos, continuaremos. Se o Senhor nos falar pelo resto da vida, assim permaneceremos. Aquilo que o Senhor nos mandar fazer, assim faremos. E esse é o compromisso de cada membro, de cada obreiro, de cada liderança, de cada pastor, de cada pastora, das autoridades da igreja, inclusive do presidente da igreja. É o nosso compromisso, Senhor. Obedecer até a morte, obedecer até o fim. Então remove agora todo o pecado de feitiçaria, todo o pecado de idolatria, ou seja, toda rebelião que estiver no coração de qualquer membro, obreiro ou liderança ou pessoa desta igreja. Faz agora a tua obra, Senhor, segundo o perdão que o teu filho, a tua filha te pede agora. E quando esta pessoa se levantar, quando esta pessoa se colocar de pé, e quando esta pessoa, sim, meu Deus, se colocar de pé e olhar para o alto, eu quero que sobre ela esteja a coluna de nuvem e a coluna de fogo, de uma maneira que o rosto dessa pessoa resplandeça, e todos os que olharem para esta vida, sejam vizinhos, colegas, conhecidos e até estranhos e desconhecidos, todos os moradores da terra dirão: eis aí uma pessoa que tem a marca e o poder de Deus na sua vida. O inferno tem que reconhecer isso e o mundo também. Meu Deus, em todos os que estão se consertando contigo, na união neste arraial, na obediência da tua obra, todos que estão nesse propósito sincero e fiel diante de ti, Senhor, eu abençoo um por um agora. Eu abençoo cada vida neste momento. E este corpo se levanta agora, Senhor. Corpo unido, corpo poderoso, corpo glorificado. O teu corpo aqui na terra. Obreiro e obreira, vai se colocando de pé. Membro, se coloque de pé. Líder, se coloque de pé. Pastor, se coloque de pé. Pastora, se coloque de pé. Erga as tuas 2 mãos para os céus e vai glorificando o Senhor agora. Pode olhar para o alto e contemplar. A unção desse lugar está sobre a tua vida, para Deus realizar sinais, prodígios e maravilhas. A mesma unção que Deus colocou sobre mim também está sobre você agora.
é transferida por causa da obediência e da tua fidelidade. Nós estamos unidos nesse arraial. O que Deus faz através da minha vida, Ele também vai fazer através da tua vida. Enquanto você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus. Oh glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.